Queremos cumprimentar todos os nossos irmãos em Cristo, nossos amigos, todas aquelas pessoas que têm acompanhado o programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Como primeiro ato, queremos também mandar um grande abraço ao irmão Newton César, chefe do setor da web da CPAD, que tem entrado em contato conosco. Um grande abraço para o irmão. Estamos começando mais uma aula que tem como tema o Ministério de Profetas. Aula esta já de número 7, onde estaremos estudando agora no dia 18 de maio, nas igrejas que adotam a revista CPAD como revista base nessas igrejas. Vamos estar lendo então o textuário que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12 e o versículo de número 28. Vamos estar lendo? E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E a aula de hoje queremos então estar abordando este assunto que o escritor então colocou dentro desse currículo, desta revista, dentro desse trimestre, e queremos então estar fazendo uma síntese desta aula de domingo agora, do dia 18. Então não temos dúvida de que o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Esta frase encontra-se dentro da verdade prática da nossa aula de hoje. Então não temos dúvida de que esse ministério é importante, é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Agora, este assunto envolve certo grau de dificuldade, de interpretação, pois há alguns aspectos que parecem não estar claros dentro do contexto ou do texto neotestamentário. Quando estudamos a missão do profeta no Antigo Testamento, normalmente não há grandes questionamentos, não há grandes indagações. Agora, já no âmbito do Novo Testamento, persiste algumas indagações, alguns questionamentos. Aí muitas pessoas perguntam se há profeta hoje, e há então uma certa confusão entre essa questão. Mas vale ressaltar que em momentos então cruciais, quando as adversidades ameaçavam a comunidade cristã, então homens de Deus eram então levantados para transmitir a mensagem de orientação necessária à sua estabilidade, ou seja, a Igreja de Cristo eram então de certa forma estabilizada através de uma mensagem profética desses homens que eram levantados para transmiti-las. Agora, já no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, perdão, já falando do Novo Testamento, não eram pessoas então procuradas por irmãos, ou grupo de irmãos com finalidade de buscarem orientações pessoais, como era no Antigo Testamento. Como exemplo, nós podemos citar o caso de Saul. Saul, quando buscava a jumenta de seu pai, ele então tiveram a ideia de procurar Samuel para então que ele pudesse dar uma orientação pessoal. Então, já no Novo Testamento, nós não encontramos isto acontecendo. E então, essas pessoas que Deus usa com o dom de profecia, ou seja,
o ministério profético, eles eram usados em momentos especiais, né? Ou seja, quando havia uma necessidade de uma palavra, né, especial da parte de Deus. E o faziam então de modo espontâneo, nem sem qualquer ideia de premeditação ou de direcionamento da parte do profeta, né, como ocorre, infelizmente, em alguns lugares nos dias presentes, em nossos dias, né? Pessoas dando palavras direcionadas, né? Então, isso não acontecia. Também não tinham o ofício de profeta idêntico, então, aos do Antigo Testamento, aqueles do Antigo Testamento. Então, já no Novo, podemos perceber que é diferente, né? São diferentes. O primeiro capítulo da nossa lição vem abordando sobre o profeta no Antigo Testamento. E, para tanto, ele começa colocando como conceito. Então, vamos lá. Conceito. O termo profeta significa, então, chamar, significa designar ou nomear. Então, nesse sentido, nós podemos perceber que profeta, então, seria alguém chamado, designado, nomeado, né, escolhido como um representante, né, que representa alguém, né, que anuncia o recado em nome de alguém. Por isso, sempre nós encontramos, né, os profetas, né, na Bíblia dizendo da seguinte maneira, né, assim diz o Senhor. Era uma palavra, né, usada habitualmente, né? Então a pessoa, quando iria transmitir uma mensagem da parte de Deus, ele sempre colocava assim diz o Senhor. E a missão desse profeta, em nome de Deus, né, era repreender, né, o povo quando este caía. Então era a missão do profeta, né? Ele repreendia o povo quando o povo caía. Segundo lugar, encorajava o povo a manter a fidelidade em Deus. Terceiro, dar esperança ao povo, uma vez que, mantendo-se fiel, né, mantendo a fidelidade em Deus, Deus prometia então tempos de refrigério e esperança, né? Um tempo de total realização em Deus. Os profetas eram então homens que falavam sob o impulso direto do Espírito Santo e cuja motivação e interesses principais eram a vida espiritual, né, e a pureza da igreja. Então, esses eram então os interesses principais, a motivação principal. Sob o novo concerto, foram levantados então pelo Espírito Santo e revestidos, né, pelo seu poder para transmitirem ou para trazerem, né, uma mensagem da parte de Deus ao povo. Então, no novo concerto, o Espírito Santo levanta essas pessoas para trazerem uma mensagem da parte do Senhor para o seu povo. Então, o profeta é aquele que anuncia a palavra do próprio Deus, né, sem se preocupar. Olha só, sem se preocupar com o que o povo vai pensar e se vai gostar. Então, nós encontramos, né, através da palavra do Senhor, nós vemos que é um ministério árduo, espinhoso, né, pois ele tem que dizer, né, aquilo que Deus o manda falar. Então ele não pode estar preocupado com esses pormenores, né? O que o povo vai pensar a meu respeito? Será que o povo vai gostar desta palavra? Nós pegamos Jeremias
e vemos que Jeremias, então, ele não estava preocupado com essa situação. No entanto, ele foi perseguido, né? No entanto, ele foi preso, apanhou, né? Mas ele não estava preocupado se o que o povo ia pensar, o que o povo ia gostar ou não. É claro que quando é uma palavra para repreender, há aquela rejeição, mas quando falamos em nossos dias, que nós vemos demais isso acontecer, né, as pessoas profetizando bênçãos, todo mundo quer, todo mundo bate nas costas do profeta e chama ele para almoçar, chama ele para tomar café, quer sempre tê-lo perto de si. Agora, quando é aquele que traz aquela palavra direta do Senhor, né, aquela palavra que vem lá no âmago da alma, né, ele geralmente é menosprezado. Mas vale ressaltar também que os profetas no Antigo Testamento eram classificados também da seguinte maneira, né, os profetas menores, os profetas maiores, né, também classificados como os profetas orais e profetas também escritores, né, então havia uma certa diferenciação. Em relação ao ofício, a função do profeta é entregar a revelação, quer seja agradável às pessoas ou não, né? Então, um exemplo disso nós falamos a respeito de Jeremias diante do rei Zedequias, né? Então ele foi rejeitado. O objetivo então da profecia e da revelação é corrigir, é instruir e livrar a pessoa, olha só, daquilo que poderá vir a acontecer com ela, caso ela não acate, não aceite, né, a palavra do Senhor. Então, esse ministério, né, ele tende então a corrigir, a instruir, né, a pessoa. Então, este é o ofício. E em terceiro lugar, temos aqui a questão do profetismo. O profetismo é um movimento profético veterotestamentário, é caracterizado então pela multiplicidade. Então nós observamos que há profetas de muitas matizes, né? Quer dizer, variado, diversificado. Em resumo, nós percebemos que existem 3 ramificações do profetismo. Então existem profetas do templo, né, e da corte. Também existem profetas críticos, né, pré-literários, que se distanciavam da corte do templo. E existem profetas radicais da profecia literária que visam então ao fim do rei e do Estado. Então tudo isso nós encontramos dentro dessas ramificações do profetismo, né? Então, portanto, a profecia bíblica é um fenômeno então bem diversificado. Foi desse tempo então que os verdadeiros profetas de Israel foram cruelmente surrados, eles foram presos, eles foram mortos, né, por causa então da sua fidelidade ao Senhor. O segundo capítulo da nossa lição vem falando sobre o profeta em o Novo Testamento. Quanto a isso, nós podemos perceber aqui, como primeiro ato, a importância do termo profeta em o Novo Testamento. Então, Paulo fala sobre os profetas desta maneira. A uns, né, estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas. Então nós observamos que vemos que a igreja ela é edificada, né, né, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus então a pedra angular.
Efésios capítulo 2 e o versículo de número 20. Né? Em Atos 13, nós observamos, né, temos o seguinte registro. Né? Havia na igreja de Antioquia, então, profetas e mestres. Isso dentro de Atos, capítulo de número 13. Outro texto fala que Judas e Silas eram também profetas. Eles consolaram, então, os irmãos com muitos conselhos e os fortaleciam. Atos 15 e 32. Né? Em Jerusalém havia vários profetas. Um deles, Ágapo, né? Então é mencionado como um profeta, né? Cuja palavra foi confirmada. Então, dentro do Novo Testamento, nós encontramos então diversas referências, né? Atribuindo, né, alguns personagens bíblicos, né? Apontando eles como profeta. Né? Eles eram, né, usados pelo Senhor dentro desse ministério. Né? Então, naqueles dias, né, desceram para Jerusalém, né, desceram alguns, né, para Jerusalém, né, para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender, né, pelo Espírito que ele, né, que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias então de Cláudio. Então nós observamos, né, que era, né, uma pessoa usada dentro desse ministério profético. Então o ministério profético na igreja não é apenas uma realização, né, ou seja, uma realidade atual. Não é só uma realidade atual, mas acima de tudo, uma extrema e vital necessidade nesses tempos, né, de trabalhosos e difíceis, apontado por Paulo, registrado então na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3 e o versículo de número 1. Bom, temos também o ofício, né, também do profeta neotestamentário. Vamos ver o que podemos abordar dentro desse quesito. A função, então, do profeta na igreja incluía o seguinte, olha só, proclamava e interpretava, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus por chamada divina. Então, a função, ela incluía primeiramente, colocamos primeiramente isto. Então, proclamava e interpretava, né, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus por uma chamada divina. E a sua mensagem visava então admoestar, né, exortar, animar, confortar e edificar a igreja do Senhor. Né? Segundo, deveria exercer o dom de profecia. Terceiro, era dever do profeta no Novo Testamento, assim como para o Antigo Testamento, desmascarar o pecado, né? Proclamar a justiça, advertir quanto ao juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Né? Então nós observamos e vemos que então se trata, né, mais uma vez ressaltando aqui, né, sobre o ministério árduo. Né? Então, como nós observamos aqui, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né, era dever do profeta. Olha só a sua missão, que ele estava imbuído, né? Então era para desmascarar o pecado, né? Era proclamar a justiça do Senhor, né? Advertir o povo quanto ao juízo vindouro, né? Combatendo então o mundanismo, né? Frieza espiritual, né, entre o povo de Deus.
Olha só a responsabilidade que está, né, sobre os ombros da pessoa que exerce então esse ministério. Então, por causa da sua mensagem, né, de justiça, o profeta pode esperar, né, ser rejeitado por muitos na igreja, né? Então, muitos podem não aceitá-lo, não vê-los com bons olhos, né? Em tempos de mornidão e apostasia. Mas lembrando que Deus ainda levanta, né, pessoas, homens, né, comprometidos com Ele, comprometidos com a sua palavra, para transmitir, né, a sã palavra do Senhor, né? Então a mensagem do profeta atual não deve ser considerada, né, então, infalível, né, colocada acima das Escrituras, né? Ela está sujeita ao julgamento da igreja, né, ou seja, de outros profetas e também da palavra de Deus. Então ela está sujeita a esse julgamento. Então a congregação tem o dever de discernir e julgar o conteúdo da mensagem, né, profética, se ela é de Deus, né? Então não pode ser colocado de goela abaixo, né, está ingerindo, né, qualquer coisa que está vindo. Tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Em terceiro lugar, né, tem também o objetivo do dom ministerial do profeta. Vamos aqui. Paulo descreve o propósito para o qual então Cristo deu à igreja esses ministérios, né? Então foi o Senhor que deu, né? Não é então algo que é colocado, né, por interesse, né? Não é algo, né, colocado aí, comprado, não, apadrinhado, não. Pelo menos 4 dimensões do propósito divino são distinguíveis, né? Primeiro, esses ministérios são dados para edificar ou construir o corpo de Cristo, né? Então a expectativa é que haverá um trabalho ativo, né, um trabalho frutífero para o Senhor, né, com o resultado de que a igreja seja edificada, que a igreja será edificada, né? Então, à medida que as almas então são ganhas, a vida então da comunidade se aprofunda e se fortalece pelo serviço unificador da igreja. Então, em primeiro lugar, nós apontamos essa questão. Em segundo, que esses dons, né, ministeriais são dados para promover maturidade, né? A igreja então saia daquela fase, né, de menino, né, e ela passa a ser uma igreja adulta, né? Terceiro, esses ministérios são dados para garantir a estabilidade na igreja diante de doutrinas divergentes e também do engano de homens, né? Então esses ministérios são empregados, né, para assegurar, para garantir a estabilidade na igreja do Senhor. E em quarto e último lugar, esses ministérios, né, são dados para possibilitar o crescimento em Cristo, né, até que nós cheguemos então à estatura do varão perfeito. E em terceiro lugar, discernindo o verdadeiro profeta do falso. Esse é o terceiro capítulo da nossa lição da aula de hoje, né? E primeiro subponto nós temos simplicidade versus arrogância, né? E Marcos capítulo 13, versículo 22,
está registrado da seguinte forma: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos, né? Então, os cristãos precisam estar informados, né, de que pode haver na igreja diversos obreiros corrompidos e distanciados da verdade. Então, a igreja precisa saber, né? A igreja tem que ser informada a esse respeito, que pode ter, né, diversos obreiros, né, corrompidos e distanciados da verdade, como os falsos mestres da lei de Deus, né? Nos dias então de Jesus era notório, era evidente, e Jesus não escondeu, ele deixou bem evidenciado e encontra-se registrado nos evangelhos, né? Ananias representava todo o grupo de profetas profissionais. Olha só, o incidente foi incluído para realçar o erro desses homens e para mostrar o que eles então faziam, estava então prejudicando toda a nação. Então eles podem parecer sinceros, mas estavam tremendamente errados, né? Segundo lugar, temos aqui: pelos frutos os conhecereis, né? A prática cristã é o principal sinal, né? Então, a prática cristã é o principal sinal pelo qual podemos julgar a necessidade ou a sinceridade de cristãos professos, né? Em nenhum lugar Cristo, né, diz: conhecereis a árvore, né, por suas folhas, conhecereis a árvore por suas flores, né? Conhecereis os homens pelos que eles dizem, por suas histórias que contam, por suas experiências, por suas lágrimas, né, e expressões emocionais, né? Em nenhum lugar assegura isso, não. Cristo deixa bem claro: pelos seus frutos os conhecereis, né? Pelo fruto então se conhece a árvore. Os cristãos podem não ser reconhecidos por suas habilidades pessoais, com seus dotes específicos, mas devem ser reconhecidos através de suas ações, de modo que esta então manifesta a sua fé em Cristo, né? Então temos aqui também a característica do falso profeta. Ele não tem mensagem de Deus, ele desvia o povo do caminho do Senhor. O falso profeta é soberbo. Os falsos profetas são como lobos devoradores, né? Jesus, né, no seu sermão do monte, faz um alerta a respeito deste significado, né, para a igreja do Senhor, né? E os falsos profetas vivem também na iniquidade. E o último ponto da lição, ainda tratando sobre o profeta, fala sobre a responsabilidade do profeta. No Antigo Testamento era primordial e de grande valor para o discernimento na vida, ou para o direcionamento, melhor falando, na vida espiritual, social e moral do povo. Assim era então o profeta, um homem, né, de grande responsabilidade diante de Deus e também do povo, né? Então queremos concluir esta aula de hoje, esse resumo com estas palavras, e agradecendo a todos que têm acompanhado então nosso programa Escola Bíblica, e esperamos você no próximo programa. Um grande abraço e fique com Deus, e que Jesus vos abençoe.